Olá pessoal, tudo bem? Newton Roniboni aqui da MZ Drones Aeromodelismo. Espero que todos estejam bem. E nesse novo vídeo eu vou falar um pouco, vou mostrar um vídeo do Air 3. O Air 3 é um drone muito bom, muito bom. E vai ser possível ver isso nesse vídeo. Por que eu digo que ele é muito bom? Porque eu coloquei numa situação complexa, bem complexa. Eu fiz um voo por um parque aqui na região. Vocês vão ver a chegada no parque, ou como ele é. E nesse parque eu não tinha nenhuma visão direta do drone. Eu não conseguia ver o drone. Eu tinha que gritar única e exclusivamente na tela do drone e na capacidade dos sensores dele desviar dos obstáculos. Certo? Eu já falei para vocês que eu não acredito totalmente nisso, então, de um certo modo, você ajuda na pilotagem. Ok? Bom, e realmente o drone se comporta de um modo sensacional. As imagens são muito bonitas, né? Tem imagens muito bonitas que vocês vão ver. Mas chegou um momento, gente, em que eu perdi, em função até da posição, do posicionamento dos drones, vai ficar claro durante a filmagem, que eu perdi a imagem do drone. Eu não tinha mais imagem. E aí a situação ficou estranha. Eu não tinha imagem, aí o que eu teria que fazer? Né? Buscar o drone? Não dava. Eu não sabia onde eu estava exatamente. Eu sabia porque a tela estava congelada, a imagem da tela ficou congelada. É uma situação difícil. Eu ainda fiz alguns movimentos, vocês vão notar, embora eu não tivesse essa visão na tela, o drone se movimentou, sempre acreditando que os sensores iriam manter o drone de um certo modo seguro. E na falta de uma solução e na falta do não congelamento da imagem, descongelamento da imagem, né, eu apelei para o RTH, falei, vamos ver como é que esse drone sai dessa situação. Uma situação que ele estava meio metido no meio do mato, digamos assim. Né? E aí sim você nota o quanto esse drone é sensacional. Ele saiu de lá, ele arrumou o caminho dele e se livrou do problema. Então, cada vez mais eu ganho confiança nesse drone. Eu acho um drone muito legal. Ainda estou devendo um filme à noite, mas eu quero ver se eu consigo aproveitar essa época de Natal para fazer umas imagens dos enfeites, etc., da região. Certo? Mas olha, cada vez mais eu estou gostando desse drone, tá bom? Bom, mas sem mais delongas, como eu falo, né? Vamos ao drone, vamos ao filme para ver como é que ficou, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos lá. Um dia bonito e a decolagem do drone. Ok, aí está. Começamos a decolagem e olha que dia bonito, que imagens bonitas que ele faz, né? O drone realmente é muito bom. Aí, o vento, havia um vento leve, né? Nada muito excepcional. Nota-se pelas bandeiras aí. E essas bandeiras, então, me deram uma ideia interessante, né? De fazer uma outra coisa que eu sempre gosto de fazer. Então, lá fui eu fazer o que eu gosto, certo? Eu me aproximei das bandeiras e vocês devem ter notado. Fica uma movimentação interessante. Ainda não estava, né? Agora sim, agora está em slow motion. Observe a diferença. O slow motion te dá uma condição visual interessante, ao mesmo tempo em que te permite enxergar detalhes que normalmente você não vai enxergar com o filme normal. Observem. Observem. Aqui eu começo a me aproximar. Cada vez mais. E sim, o sensor do drone gritava. Né? E o sensor do drone começa a gritar. Fala assim, se você se aproximar, eu vou ter que parar aqui. E uma coisa interessante que eu gosto de frisar sempre, né? Ele tem sensor, sim, sensores de desvio, etc. Porém, nota-se que ele está diante de uma coisa que não para de se mexer. Então isso dificulta também a ação dos sensores, ok? Quando é uma coisa mais fixa, os sensores funcionam muito bem. Agora, uma coisa que fica se movimentando assim, sempre é uma dificuldade. Olha só o detalhamento do desgaste dessa bandeira. Em geral, a gente nem percebe isso, né? Mas olha que legal. Daí então eu falei, bom, agora vamos fazer um outro caminho. E vocês vão ver que eu vou lá, começo a me dirigir
para aquele parque, né? Mostrando aí nos detalhes da bandeira. A utilização do slow. Ok. E vamos lá então. Já começo a me dirigir para outro ponto. E lá vai ele. E sair daí, vamos então para aquele parque que eu falei. E eu falei, bom, eu vou descer aqui, eu quero ver se dá para entrar nesse parque. Veja a distância, o circo está lá embaixo, né? Então provavelmente eu não vou ver esse drone. Ok? Eu vou ter que voar e acreditar única e exclusivamente naquilo que eu vejo na tela e nos sensores. Então eu comecei a procurar. Comecei a baixar, fazer, isso chama-se prospecção. Eu estou sentindo como o drone se comporta aí. Como é que os sensores, né? Como é que os sensores atuam. E obviamente que você vai observando, né? Em cima, embaixo, etc. Eu procuro sempre um lugar onde eu tenho um pouco mais de possibilidade de entrar sem problemas. Certo? Depois eu vou me entrando aí pelo meio desse parque aí, né? Mas no começo, geralmente eu procuro um local mais simples de entrar. Observe, parei, fiquei estudando, aí eu resolvi entrar. Logo abaixo já tem uma árvore, então vou dirigindo para outro ponto. Eu quero entrar num lugar mais aberto, avancei, tenho aquela visão ali de baixo, é lá que eu vou entrar. E começo a descer. Sempre também ficar de olho em fios, né? Pode ter fios aí que não são muito visíveis. Notaram um passarinho passando ali? Os pássaros às vezes não gostam muito, não chegam perto do drone, viu? E olha que área bonita, né? Que imagem bacana. E óbvio que a gente vai sempre olhando, vendo o que tem embaixo, o que tem em cima. Embora os sensores do drone estejam funcionando muito bem. Certo? Vamos embora então, estamos ganhando confiança no drone. Um laguinho, né? Esse parque é muito bonito, né? Esse parquezinho aqui é muito bonito. Tem um bosque bacana, ele tem um acabamento legal. Olha só cada imagem que proporciona. Realmente são imagens muito bonitas. Olha a água, o laguinho, né? Então observe, já dá para fazer um voo, né? Filmar essas partes, olha o outro lago. Por enquanto tudo normal aqui. Estava voando com tranquilidade, né? Eu não entrei em alta velocidade, até porque não tem sentido filmar em alta velocidade esse tipo de imagens, né? Aqui eu fiquei um pouco de receio, porque de vez em quando aqui sobe, né? Ele cria um chafariz alto. Se eu estiver passando com um drone aí e pegar um drone já era, né? Então precisa tomar um certo cuidado. Eu percebi que ele não ia fazer o chafariz e resolvi passar mais perto, né? Fui indo. Olha como é interessante como você vê os detalhes dessa filmagem. E começo então a querer voar e começar a ver mais detalhes. Aqui eu já começo a pôr em teste, cada vez de modo mais severo, os sensores. Uma foto. E aqui o local onde eu tirei essa foto. E agora sim, agora eu já estou voando mais baixo, um pouco mais rápido. Eu já estou com um pouco mais de possibilidade. É um outro ponto do lago também, com essa pequena queda d'água aí. Né? Uma imagem muito bonita, né? Olha a nitidez dessa imagem, que bacana. Uma foto, outra foto que eu tirei daí, né? Só para vocês terem uma ideia. Aqui então, um outro ponto de imersão, na subida de lá, né? E vou fazer um outro ponto de imersão. Então começo a emergir novamente no parque, né? E vou descendo, né? Aí os sensores atuando, o drone berrando, e aqui vocês começam a notar o seguinte: tem muitos fios, né? Muitos cabos, pequenos cabos, ligando, ligando essas barras metálicas pretas aí. Então já precisa tomar um certo cuidado para não descer abaixo de uma certa altura, que aí o drone pode enroscar. Observem ali, aquele brinquedo infantil. Certo? Aqui é um parque infantil. Novamente, uma série de árvores e tem alguns fios amarrando essas árvores, né, sustentando essas árvores, uma plantação. E eu resolvi então passar para ver o que eu poderia enxergar disso daí. Né? É bem interessante. Lá vou eu com o meu droninho. Entrando nos pontos, o drone vai desviando, vai fazendo o seu percurso. Certo? Aqui eu
pode-se caminhar bem à vontade nesse parque, embora aqui é bem fechado. E aqui eu encontrei um ponto bem legal, olha só. Um ponto de descanso, aquele chafariz agora funcionando. Quer dizer que sempre se corre o risco de repente você voar e o chafariz pegar debaixo do teu drone, né? Tudo é uma questão de oportunidade, de momento, né? Eu fui me aproximando dele e óbvio que aqui a coisa não estava muito boa, não. Estava difícil de avançar, né? Pode ver que eu tento dar avanço, o drone para, fica relutante, isso é normal no drone. Aí ele acha um espaço, você junto com ele, vai ajudando na pilotagem do drone, certo? Tá aí, achou um caminho, ele vai embora. Um outro laguinho, superior àquele. Olha que legal, olha que imagem bonita, certo? Ali na frente, novamente, uma outra pontezinha. É muito bonito o local, né? Um local bem bacana, mas é uma mata bem fechada. E aqui, né, quando eu olhei no controle do drone, eu estava a uma altitude muito baixa em relação ao ponto de decolagem. Okay? Isso tem que ser levado em consideração. Quando você está pilotando o seu drone, tem que levar isso em consideração. Tá? Uma nova pequena queda d'água no local, certo? Então, realmente as imagens aqui são muito bonitas. Né? Olha que coisa sensacional. Novamente uma saída, uma decolagem. Isso aqui, como você vê, o bosque, né, ele é relativamente fechado, sim. Apesar de ter aqueles caminhos, etc. Se você entrar aí por baixo, você vai ficar abaixo da copa das árvores. E isso pode ser um problema. Mas é óbvio que eu falei, bom, eu vou testar. Para que serve um drone com sensores, né? E aqui eu tinha imagem muito boa, a imagem estava perfeita. Falei, bom, vou descer por aqui, vou ver até onde eu vou. Esse drone não é um avatar. Não é um avatar que você tem, pode bater em qualquer lugar, não. Ele é um drone bem mais delicado que um avatar. Então aqui você vai voando, os sensores, você vai avançando, ele vai fazer os pequenos desvios de correção. Então ele vai indo, tá? Pelo meio desse caminhozinho aqui. Certo? Então vou avançando, vou avançando. Olha como fica fechado. Né? E logo adiante vai acontecer um probleminha. Vocês vão ver esse problema, tá? Quando eu cheguei por aqui, comecei a perder o sinal. Eu comecei a perder, não o sinal do drone em si. O sinal caiu. Porém, eu comecei a perder a imagem. E isso te deixa completamente seguro. Aqui eu ainda tinha um pouco, ela variava. E eu pensei que eu ia sair ali pela frente. Mas aí eu cheguei e falei, bom, vou tentar sair então pela esquerda aqui, né? Vou ver se eu consigo virar à esquerda e sair fora, né, daqui desse ponto, porque a imagem estava variando muito. Né? Então eu girei um pouquinho para a esquerda, fui avançar um pouco. E aqui, ó, avancei e tal, e perdi a imagem. Nesse momento eu perdi a imagem, gente. Eu fiquei sem saber o que fazer, porque o drone parou. Você sem imagem nenhuma, você só sente os sensores berrando para quanto é lado. Eu comecei a movimentar o drone, mas isso aqui que eu estou fazendo então é uma coisa sem imagem, tá? Eu pensei, eu vou descer o drone aqui, em qualquer lugar. Dei uma volta para trás para tentar recuperar, que eu sabia que dava até um certo ponto, né? Mas ele parou também, né? Então você vê que ó, os movimentos fracos tentando recuperar a visão, o sinal do drone. Olha só que situação que eu entrei. Tá. Bom, eu podia descer o drone, não ia tentar buscá-lo, porque ele estava longe. Então o que eu fiz? RTH. Olha só agora, gente. Eu botei até slow motion para vocês, percebam. O drone foi buscar a sua saída daí. Ele subiu, os sensores funcionando a plena, olha só. Ele viu que não dava para ir por cima, ele resolveu descer, foi criando o seu caminho. Olha só. Olha só que maluquice. Nesse momento, eu já tinha o sinal do drone, mas eu deixei ele vir, queria ver o que ele ia fazer. Eu achei sensacional isso daqui. Olha que bacana. O drone veio criando o seu caminho, desviando de obstáculos.
é uma coisa chocante o que ele é capaz de fazer. Tá? Ele foi procurando o melhor caminho para poder se liberar. Observem pequenos movimentos de gimbal, coisa que eu não tinha percebido antes, mas aqui eu notei. Que ele faz pequenos movimentos de gimbal. Então, nossa, isso aqui para mim foi um negócio. Só me levou a acreditar que esse drone é realmente um drone excelente. Tem muita confiança nesse drone. Olha só. Saiu de lá daquele bosquezinho. Saiu, achou o seu caminho. Percebam, eu estava muito baixo com uma casa na frente. O sinal. Então, por isso que eu não tinha sinal nenhum, não tinha imagem. Eu tinha algum. Eu tinha até o controle do drone, mas eu controlar para onde se eu não tinha imagem, né? Porque a imagem é a primeira coisa que cai. Quando você perde o sinal, cai muito o sinal do drone. Aí eu já fiquei aliviado, gente. Voltei bem feliz. Bem feliz mesmo. Consegui tirar o drone dessa encrenca, né? Foi bem legal. E aí então, vamos respirar um pouco, né? Vamos dar uma respiradinha, vamos trazer o drone de volta. Porque não foi fácil, gente. Não foi fácil. Eu botei em slow motion de novo só para ver, né? Como é que foi. O acerto e o pouso. Vai acertando, acertando, para que tenha o pouso correto. Olha que legal. Obviamente que você não pode se guiar pela sombra, né? Você tem que... Porque a sombra só se estiver bem em cima, ao meio-dia mesmo. Para que o drone fique sobre o ponto, né? E mesmo assim acaba, de um certo modo, se você pousar o sol olhando pela tela, é terrível. Olha só que bacana, olha. É impressionante, né? Pouso em slow motion, muito bacana. Gostei demais. É um drone sensacional. E aí, o que acharam? Legal, né? Então vocês viram um pouco de algumas características do drone, né? O slow motion, que é bem legal desse drone, né? Vocês viram a capacidade que ele tem de voo a baixa velocidade, de você ver claramente como ele vai saindo dos obstáculos. É óbvio, como eu falei, eu ajudo o drone, né? Quando eu sinto que ele está um pouco relutante, digamos assim, eu procuro também ajudar o caminho. Eu poderia simplesmente forçar, jogar ele para frente e ver o caminho que ele ia aceitar, mas sempre há um risco dele pegar alguma coisa que ele não enxerga através dos sensores, né? Então eu sempre vou facilitar o voo do drone, afinal de contas é um drone caro, né, para você ficar expondo por aí. Em colisões ou em qualquer lugar, ele também não estava muito perto para a recuperação. Nesse dia o parque estava fechado, tá? A visitação. Então se caísse ali eu teria que pedir autorização para poder entrar. Então tudo isso você tem que tomar cuidado, tá? Agora, o que me impressionou realmente foi que no momento que eu perdi o sinal, na verdade o sinal só da imagem, né? Minha ideia foi exatamente fazer um RTH. Inicialmente eu queria ver se eu recuperava o sinal da imagem, né? Só fui recuperar depois que o RTH começou. Eu não gravei, infelizmente eu não gravei o voo em si, o rádio, né? Porque ficou impressionante o desenho daquela coisa verde que ele faz, né? Aquele caminho verde, ficou muito interessante aquilo ali. É uma pena que eu não tenha gravado aquilo, né? Foi um erro meu. Mas o que vocês acharam? Foi bem legal? Então é isso. Eu acho que o drone o R3 é um drone sensacional, tá? Voando com responsabilidade, com cuidado, você vai ter drone para muito tempo, ok? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem o like. E se inscrevam no canal. Muito obrigado para quem está se inscrevendo agora. O canal de repente deu uma subida muito grande. Já estou, outro dia eu tinha 200 inscritos, eu estou com mais de 250, né? Um negócio até assustador, assim, que nem eu falo, né? Mas é bacana, eu acho que, de um certo modo, então, é um indicativo que eu estou fazendo alguma coisa que o pessoal goste, né? E, então, sugiram, critiquem, elogiem, façam o que vocês quiserem, tá? Nos comentários, comentem, isso é muito importante para mim, tá bom? Então, a todos eu desejo bons voos, tá bom? Um grande abraço a todos, até a próxima.